O futebol da Arábia Saudita continua em busca de reforços de alto nível na Europa. Agora, é o goleiro Edouard Mendy, de 31 anos, ex-jogador do Chelsea, que está no radar. O senegalês assinou contrato com um novo clube até o final de 2026, em uma negociação que envolveu cerca de 16 milhões de libras. O volante Lucas Silva rescindiu seu contrato com o Grêmio e está mais próximo de retornar ao Cruzeiro, clube onde foi revelado e com o qual já está em negociação há alguns dias. O jogador de 30 anos chegou ao tricolor gaúcho em 2020 e disputou 150 jogos pela equipe. Kai Havertz, meio-campista alemão, decidiu trocar o Chelsea pelo Arsenal. O anúncio da contratação foi feito nesta quarta-feira. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o jogador de 24 anos foi adquirido pelos Gunners pelo valor de 65 milhões de libras. O Tottenham anunciou a contratação do meio-campista James Maddison, que estava no Leicester, como seu mais novo reforço. O atleta assinou contrato até 2028 e custou aproximadamente 40 milhões de libras aos cofres do clube londrino. O Vasco da Gama anunciou a chegada do zagueiro Maicon, de 34 anos, que estava no Santos. O jogador chega ao Cruzmaltino sem custos, após rescindir com o clube paulista recentemente. Seu contrato é válido até o final do ano. O Santos encaminhou a venda do atacante Ângelo para o Chelsea, da Inglaterra. O jogador deverá custar cerca de 15 milhões de euros para os cofres do clube inglês. O Santos possui 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 30% pertencem a Ângelo. No entanto, o jogador deve abrir mão de uma parte desse valor, o que significa mais dinheiro para o Santos. Para finalizar a negociação, o Santos precisa informar ao Barcelona, que tem prioridade na compra do atleta. Além da contratação de Maicon, o Vasco continua em busca de outros reforços para o segundo semestre. Caso não consiga fechar com o argentino Manuel Lanzini, o Cruzmaltino está de olho na contratação do uruguaio Rodrigo Zalazar, de 23 anos, que atualmente defende o Schalke 04. O uruguaio possui contrato com o clube alemão até junho de 2026 e não sairá sem compensação financeira. O Vasco já fez uma proposta de 3 milhões de euros por 60% dos direitos do jogador. O Cruzeiro continua interessado em contratar Rodrigo Caio para reforçar a equipe nesta janela de transferências. Apesar de não ter ficado satisfeito com a proposta baseada em produtividade oferecida pela Raposa, o defensor ainda está em negociações com o clube mineiro. Vale destacar que o contrato de Rodrigo Caio com o Flamengo se encerra no final do ano, o que permitiria ao jogador assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de 1º de julho. Bruno Henrique, volante com passagens por Portuguesa, Corinthians e Palmeiras, recebeu uma proposta do Cruzeiro. O meio-campista de 33 anos já se despediu dos colegas de clube no Al Ittihad, da Arábia Saudita, onde estava atuando. Agora, o Cruzeiro aguarda a resposta do jogador para finalizar a contratação. O Cruzeiro também está de olho em se desfazer de alguns jogadores que não têm espaço no elenco atual. Daniel Júnior, volante de 21 anos, é um dos jogadores mais cotados para deixar o clube nesta janela de transferências. O jovem tem contrato com o clube até 2025, mas atuou apenas em 5 partidas sob o comando do técnico Pepa. Assim, o Cruzeiro está aberto a propostas pelo jogador. Segundo o programa de rádio Viu Larguero, o zagueiro Sérgio Ramos tem grande vontade de retornar ao futebol espanhol. O defensor tem um clube favorito para o retorno ao seu país natal, o Sevilha, equipe pela qual jogou em 2004 antes de se transferir para o Real Madrid. No entanto, a negociação não será fácil, devido aos altos custos salariais e à rejeição da torcida do Sevilha em relação ao jogador. Fabrício Romano, jornalista especializado em transferências no futebol, informou que o Manchester City desistiu da contratação do meio-campista Declan Rice, do West Ham. Com isso, o Arsenal,
que também estava interessado no jogador, tem o caminho livre para negociar. O clube de Rice espera receber pelo menos 100 milhões de euros pelo jogador. O Arsenal já fez duas propostas pelo jogador, uma de 75 milhões de euros e outra de 90 milhões de euros. O jornalista espanhol Gerard Romero informou que o meio-campista Franck Kessié, do Barcelona, recebeu uma proposta para defender o Al-Ahly, da Arábia Saudita. O valor seria de 20 milhões de euros. Anteriormente, o jornal Mundo Deportivo, da Catalunha, informou que o marfinense deverá receber um salário anual de cerca de 10 milhões de euros. Pedro Henrique, zagueiro do Atlético PR, afirmou que recebeu propostas para deixar o clube nesta janela de transferências. O defensor de 27 anos não revelou os nomes dos times nem as condições dessas ofertas, mas afirmou que analisará as propostas com atenção. Essa declaração foi feita após a vitória do Furacão sobre o Alianza Lima, do Peru, pela Libertadores. O goleiro croata Livakovic, que eliminou o Brasil na Copa do Mundo do Catar, deverá defender a Fiorentina a partir da próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrício Romano, a Mviolam pretende desembolsar cerca de 6 milhões de euros pelo defensor. Livakovic tem 28 anos e atualmente joga pelo Dinamo de Zagreb, da Croácia. O site The Athletic publicou que o Liverpool está estudando fazer uma proposta pelo meio-atacante Dominik Szoboszlai, destaque do RB Leipzig, da Alemanha, na última temporada. O jogador húngaro tem contrato com seu clube atual até 2026 e uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, da TYC Sports, o lateral esquerdo Ramiro Funes Mori acertou seu retorno para o River Plate. O jogador é ídolo do clube, tendo conquistado a Libertadores de 2015, e assinou um contrato com os argentinos válido até dezembro de 2026. De acordo com o jornal Daily Mail, as negociações para a renovação do goleiro de GEA com o Manchester United emperraram. Embora o espanhol estivesse disposto a aceitar uma redução salarial, o clube inglês recuou e retirou sua proposta inicial. O futuro do goleiro no clube está indefinido. O dia do Vasco no mercado da bola não foi marcado apenas por boas notícias. As negociações para contratar o zagueiro Lianco, do Southampton, e o volante Fernando, do Sevilha, dificilmente serão concretizadas. No caso do defensor, o clube inglês está fazendo jogo duro e buscando uma proposta mais vantajosa financeiramente. Já no caso do volante, ele é capitão e ídolo da torcida e dificilmente será liberado sem o pagamento da multa. A classificação do River Plate para as oitavas de final da Libertadores afastou a possibilidade de um desfecho positivo nas negociações entre o clube argentino e o Flamengo. Isso porque os argentinos não pretendem vender um jogador de seu elenco para um possível adversário nos mata-mata da competição. O Flamengo havia oferecido 7,5 milhões de euros pelos 100% dos direitos econômicos do jogador. First time, our first date, you're so fine, I'm so late, you sit